Boa noite a todos. É um grande prazer poder estar aqui com os amados irmãos, mais uma noite aqui louvando ao Senhor, estudando a sua palavra também. Boa noite ao Van e a Leuda, acho que é a primeira vez que estão nos visitando, Sejam bem-vindos, são lá da minha terra, pertinho dali. Bem, hoje vamos começar uma nova série de estudos, Quando eu estava pregando, as minhas últimas pregações foram em cima das 7 cartas às igrejas no Apocalipse. Eu estava brincando com os irmãos, se tivesse uma 8ª carta, eu iria pregar e continuar, estava gostando do tema, mas como só tem 7 cartas, nós não vamos inventar aqui uma 8ª carta, Então vamos partir para um novo tema hoje. Tem água já, obrigado. Muitos poetas e pensadores, eles já fizeram suas colocações tentando definir, tentando descrever o que é o amor. Vamos ver algumas colocações que nós temos aqui de pessoas famosas. Por exemplo, o grande poeta Camões escreveu, ele foi bem poético ao dizer: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Quem já assistiu aquele filme O Alto da Compadecida deve lembrar, desse pequeno poemazinho que o personagem lá utiliza para falar sobre o amor. Paulo Coelho, ele pensou sobre o assunto e no final não chegou a uma definição. Disse apenas assim: o amor simplesmente não há definições. Ame e não faça perguntas demais, apenas ame. Foi o que Paulo Coelho disse. Aristóteles, o grande filósofo, por sua vez, ele disse que o amor é formado por uma única alma habitando em 2 corpos. Já o dicionário da língua portuguesa, o dicionário online, traz sua definição do amor dizendo que é o sentimento apaixonado por outra pessoa, sentimento afetivo, afeição viva por alguém ou alguma coisa, afeto, gosto vivo por alguma coisa. E, por fim aqui, John Tyre disse: finalmente entendi o que significa o verdadeiro amor. Amor quer dizer que você se importa mais com a felicidade da outra pessoa do que a sua própria. Não importa o quão dolorosas sejam as escolhas que você tiver que enfrentar. Essa última aqui, particularmente, é a que eu gosto mais, dentre essas que eu já citei. Mas eu prefiro ainda, certamente, a definição, a apresentação que o apóstolo Paulo faz sobre o amor lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Uma passagem bem conhecida. Vamos somente ver a partir do verso 4 até o verso 8. Mas já adianto que nós não vamos explorar essa porção das Escrituras, só mesmo para fazer uma comparação aqui entre as outras definições. Só me dá uma Bíblia, por favor. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 13, conhecido o capítulo do amor. Vamos ver só a partir do verso 4 até o 8. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vamos ler só até essa primeira parte aqui. Então aqui nós temos a definição do apóstolo Paulo, a definição perfeita que nos mostra o que é o amor e o que não é. Ele tanto define como exemplifica. Mas hoje vamos tratar realmente sobre esse tema. Acredito que já deu para os irmãos perceberem que vamos falar sobre o amor, mas não focando em 1 Coríntios, mas sim o amor como um fruto do Espírito, que nós temos lá no texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Vamos lá, então, fazer novamente a leitura rápida desse texto que o irmão Felipe já leu. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala sobre o fruto do Espírito.
Diz assim: mas o fruto do Espírito é. O apóstolo Paulo, quando ele utiliza aqui essa palavrinha mais, ele está realmente contrastando com tudo o que vinha sendo dito antes, com tudo que ele colocou antes. E o que foi que ele colocou antes? As obras da carne, que estão aí a partir do verso 19. Se vocês quiserem saber tudo que o homem consegue produzir por si só, quando o homem está sem Deus, é isso aqui que nós temos. A partir do verso 19, nós temos assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por tua bondade, por teu amor em nossas vidas, Senhor. É graças a esse amor, é por tua graça, por tua misericórdia que nós estamos aqui essa noite. Foi por teu amor, ó Pai, que nós pudemos nos achegar a Ti, ter novamente comunhão contigo, Senhor, através de Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos ilumine, nos guie durante esse tempo que estamos estudando essa porção das Escrituras e que possamos, ó Pai, ser edificados com a Tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Então, como eu já disse, tudo que o homem sem Deus ele consegue produzir está aqui, nessa parte. E não somente o que foi descrito. Vejam que ele coloca aqui, a partir no verso 21, coisas semelhantes a estas. Ou seja, tem mais coisas. Tem mais coisa ruim que o homem consegue produzir quando Deus não está agindo nele. Certo? Todos os homens, na verdade, que ainda não se renderam a Cristo, que não tiveram a sua mente transformada, a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, praticam tais coisas. Alguns mais, outros menos, é claro, tem uns que a gente vê bem mais nitidamente, mas isso aqui é a obra do ser humano sem Deus. E por que que todo homem não faz isso de maneira realmente assim, explícita, exagerada, todo o tempo? Porque Deus ele coloca barreiras. É somente pela graça de Deus que o mundo não está pior do que ele está. Porque se Deus simplesmente tirasse a mão, deixasse o homem agir conforme a sua própria vontade, sempre já estaria um caos completo. Então Deus ele põe freios às ações do homem com relação a todas essas obras aqui que já foram citadas. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência aqui no final dessa primeira passagem. As pessoas que praticam tais coisas, ou seja, as pessoas que vivem nessa vida, vivem praticando tais pecados, não herdarão o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Aí as pessoas costumam pensar, que só o que condena, os pecados que condenam são aqueles tais pecados grandes, matar, roubar e outras coisas mais. Mas a gente vê nessa passagem que coisas simples, ou melhor, que pensamos ser simples, que consideramos como simples, pecados bobos, mas na verdade Deus não tolera, Deus não aceita, Ele não quer também, mesmo esses pecados que nós temos como simples, como pequenos, certo? Deus não tolera. Não são só os pecadões, como a sociedade pensa, que vão condenar. Na verdade, só precisa um simples pecado para condenar o homem. Mas, na verdade, a partir disso, desse trecho, o apóstolo Paulo começa a falar, então, da obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo produz na vida daquele em quem ele habita. O resultado da ação do Espírito Santo no homem é o que nós lemos aí a partir do verso 22. É o fruto do Espírito. Ele atua no homem que se converte ao Senhor Jesus. Ele regenera, ele renova a mente e as ações dessa pessoa. Vamos voltar ao verso 22.
e continuar aqui do ponto em que paramos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, quando a gente vive essas coisas verdadeiramente, quando o Espírito Santo produz isso na nossa vida, não há lei que nos condene, porque nós estamos cumprindo de fato a lei de Deus de maneira plena, tanto cumprindo o Velho Testamento como o Novo Testamento. Mas o que é mesmo esse tal fruto do Espírito aqui descrito em Gálatas? Quem é que tem esse fruto e como é que é desenvolvido esse fruto? Como é que se desenvolve? Antônio Gilberto, em seu livro sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, conta uma pequena história para ilustrar a ação do Espírito Santo que nos ajudará a entender melhor esse assunto. Conta-se que existia um certo homem, amigo de um cientista, que não acreditava nas coisas do cristianismo, e ele defendia firmemente que o homem por si só, ele tinha capacidade de evoluir e chegar ao aperfeiçoamento, de chegar à perfeição, isso sem Deus, sem nada, simplesmente o homem pelo homem, a ação do próprio homem chegava nisso. O cientista que era cristão não concordava com isso e fez uma coisinha para poder mostrar, para poder ilustrar aquilo ao seu amigo. Ele tinha um jardim em sua casa e dividiu esse jardim no meio. De uma parte ele continuou cuidando normalmente, podando, regando, fazendo tudo aquilo, mas a outra ele simplesmente deixou de lado, não fez mais nada. Passou-se um tempo, aquele homem foi visitar e chegou, viu o jardim. A diferença, né? Uma parte do jardim com flores bonitas, bem cuidadas, e na outra parte tinha o quê? As ervas daninhas já crescidas, sufocando as plantas, e logo também com a falta d'água, as flores vieram a murchar e secaram. E aí o homem perguntou, mas por que você cuidou dessa parte e não cuidou dessa outra? E ele simplesmente disse, para apresentar para você o que é o ser humano quando Deus não está realmente cuidando de você. É simplesmente isso. O homem, quando Deus não está cuidando, simplesmente murcha, seca. Nós precisamos da ação de Deus, do Espírito Santo em nós. Então essa historinha, ela ilustra bem que o caráter de Cristo numa pessoa, um caráter exemplar no cristão, da mesma forma que um belo jardim, não é uma coisa que simplesmente surge por acaso. Não é o homem pelo homem. Na verdade, é uma ação do Espírito Santo que vai estar produzindo essa coisa no homem. É um fruto que é do Espírito, não é um fruto do próprio homem, não é a ação do próprio homem que vai produzir, que vai trazer esses benefícios. O Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, de maneira bem simples, então, resumida, é o resultado da ação transformadora do Espírito Santo na vida daquele que é habitado, que é selado pelo Espírito. Então, assim, meu amigo, eu sinto muito realmente em dizer, mas se você ainda não tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, de maneira nenhuma você será capaz de desenvolver esse fruto de maneira plena, de maneira satisfatória. Você não tem como, porque não é nada seu, é do Espírito. Então, se você não tem, você não consegue. Você pode até achar que você ama. Ah, mas eu amo, eu faço isso. Você pode até achar que você tem paz na sua vida, que você tem alegria, que você é longânimo, isso ou aquilo. Mas, na verdade, quando você realmente para analisar à luz da Bíblia o que é o amor, o que é a verdadeira alegria, você percebe que não tem de fato. Você, de forma alguma, é capaz de desenvolver esse fruto de maneira satisfatória. E se não é do Espírito, a sua ação, mesmo que bem intencionada, seja qual for, ela não vai realmente agradar e satisfazer o Deus Santo. Não tem como, somente através do Espírito Santo. Assim como um galho de uma árvore, se ela não estiver conectada na árvore, se ela não estiver ligada à árvore, o Senhor Jesus usou essa ilustração,
ela não vai produzir frutos porque ela precisa receber, né, da árvore os nutrientes, a água, para esse galho poder produzir frutos. Se uma pessoa não estiver ligado a Deus, ou seja, se ele não tiver entregado a sua vida a Jesus, tampouco vai produzir esse fruto, pois não vai receber os nutrientes de Deus. O termo usado aqui em Gálatas, capítulo 5, é o fruto do Espírito. Por que o apóstolo Paulo falou do fruto, mas ele vai descrever algumas coisinhas? Ele usa o termo fruto porque, no singular, justamente porque essa ação do Espírito Santo ela deve ser entendida como um conjunto e não como partes separadas. A gente estuda em partes separadas para poder entender melhor, mas a ação do Espírito Santo ela atua em conjunto. Imaginem uma laranja descascada, né? Eu, quando era jovem, eu gostava bastante de descascar a laranja mesmo, depois ficava só aqueles gomozinhos, não partia em 4, como a gente costuma fazer bastante, né? De forma mais rápida. Então, imaginem aquela laranjazinha descascada. Ela tem o quê? Vários gomos, não é? Várias partes. Cada gomo daquele é um fruto? Não, né? É uma partezinha. Ela faz parte do todo, do fruto. Assim, é esse fruto do Espírito. São partes que, juntando tudo, formam o fruto. Não é desenvolvido um, depois o outro e depois o outro. Cada um desses sozinho em si, ele não vai ser o fruto. O Espírito Santo ele vai trabalhar na vida do cristão de forma uniforme. Pode até ser que a gente precise desenvolver um pouco mais uma parte, né, um gomozinho, do que outro. Mas isso não vai ser uma diferença gritante. Você não vai encontrar um cristão que esteja lá em cima no amor e ao mesmo tempo ele esteja, digamos, péssimo em longanimidade, brigando com todo mundo, sem paciência com ninguém, gritando com todo mundo. Não, isso não tem como, é incompatível, né? Porque uma coisa vai levar a outra, uma coisa vai puxar a outra. Então é uniforme. Tudo bem, às vezes a gente estuda e vai falar o fruto do amor, o fruto da benignidade, o fruto da bondade, sem problema com isso. Mas é importante que os irmãos entendam que o fruto do Espírito é uma ação conjunta, unitária, certo? Não é quebrado. E quanto mais o crente se aproxima de Deus, quanto mais nós permitimos o Espírito Santo governar a nossa vida, quanto mais nós vivemos no Espírito, como nós temos no texto aí, mais esse fruto vai ser desenvolvido e evidenciado em nossas vidas. É como um ciclo. Deus, ele nos ama, ele concede o seu amor a nós, assim nós podemos amar a Deus, amar ao próximo, como nós vamos ver, e volta de novo, como um ciclo. Tem que iniciar nessa parte, como eu vou expor logo mais. Pois bem, a partir de agora nós vamos mergulhar um pouco mais nesse gomo do fruto que é o amor. Vamos mergulhar um pouquinho só, não vamos ir muito fundo não, porque de fato esse assunto, o amor, ele é tão grande que seria tema aí para várias pregações. Então a gente vai pegar superficialmente esse assunto. E esse tema, o fruto, né, do amor, esse gomo do amor, ele teria que ser realmente o primeiro, porque ele é a base para os outros. Se excluirmos o amor da equação, não dá certo. Os outros também vão falhar. Nada do que nós fazemos, como Paulo bem fala lá em 1 Coríntios 13, nada do que nós fazemos sem amor vai ter proveito. Nós precisamos do amor como a nossa bússola para nos direcionar, nos guiar. E qual é a base do amor? Qual é a fonte do amor? Quem é que é a fonte do amor? Deus. Deus é a fonte do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se nós pretendemos realmente entender o que é o amor verdadeiro, não esse amor aí que a sociedade fala, que a sociedade tem postado bastante aí e acredita, né? Não o que as pessoas mundo afora pensam, na maioria com pensamentos distorcidos. Se realmente nós pretendemos buscar e entender o verdadeiro amor, nós temos que buscar na fonte do amor.
em Deus. Temos que estudar na sua palavra e ver o que a sua palavra fala a respeito do amor. Ver os exemplos, as demonstrações e tudo que temos sobre isso. Deus é amor e a Bíblia declara em 1 João 4,19 o quê? Que Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, se os irmãos quiserem ir para lá, mas o texto é esse, é um versículo bem curtinho. Vamos lá em 1 João 4,19. Primeira João 4,19, capítulo 4, verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí continua também falando sobre amor, um capítulo que fala bastante sobre amor. Na verdade, toda essa epístola aqui de 1 João fala sobre isso. Mas é porque Deus nos amou primeiro é que existe qualquer possibilidade de nós o amarmos de volta e também de nós amarmos os nossos semelhantes. Porque Ele derramou o seu amor em nós. Se não tivesse havido essa ação inicial de Deus, que é amor, derramar amor sobre nós, nós simplesmente, amados, não teríamos nada para dar de amor a Deus e dar ao próximo. Somos vazios de amor em si mesmos. Nós precisamos de Deus. Ele é a fonte, nós não temos nada disso. Ele nos criou, na verdade, com a necessidade de sermos amados. Ele criou um vazio dentro de cada ser humano que necessita de amor. Nós buscamos amor. O grande problema é que muitas vezes as pessoas buscam amor aonde? Em fontes erradas. Não buscam em Deus. As pessoas vão buscar amor em quê? Em coisas, buscar em pessoas. Tem gente que busca receber amor em quê? Na esposa, no marido, nos filhos, nos pais, nos irmãos, nos amigos, e acham que esse amor que vai receber dessas pessoas vai ser suficiente para preencher o seu coração. E não vai. Não é suficiente. Nós precisamos inicialmente receber o amor de Deus. É o amor de Deus que pode completar, que pode preencher esse vazio. É o único que pode suprir essa carência que nós sentimos na nossa vida, essa carência de amor. E aí, quando nós depositamos toda a nossa esperança nas pessoas, nas coisas, o que acontece? Decepção. As pessoas decepcionam a gente e aí vai ficar cada vez mais amargurado, desanimado, e muita gente até se desespera com a própria vida, porque não consegue preencher esse vazio. Se queremos realmente sentir amor verdadeiro, temos que buscar da fonte verdadeira, e depois que recebemos é que podemos sim transmitir esse amor de Deus. No grego existe mais do que uma palavra para falar sobre amor, para expressar amor. Nós vamos ver apenas rapidinho 3 delas. Uma delas é filia. Quando na Bíblia tem sobre esse amor, filia, está ligado ao amor entre irmãos, entre amigos próximos. Também temos outra palavra que é o amor eros, que esse está mais ligado com o amor romântico, né? A paixão, o romance, aquele amor que tem o desejo, certo? Acho que nós entendemos isso. Mas o amor que é referido aqui em Gálatas e na grande maioria das passagens, principalmente quando se fala do amor de Deus, do amor de Jesus, quando Jesus manda-nos ter amor uns aos outros, esse amor que é descrito é o amor ágape. Eu acho que a maioria aqui já deve ter ouvido, talvez todos já devem ter ouvido do amor ágape. Vamos mais relembrar, reforçar esse conceito. O que é o amor ágape? Ágape é um amor abnegado, é um amor profundo e constante. Ele é incondicional. Esqueça aqui a palavra principal, a palavra-chave, é incondicional. E o que é isso? Que não coloca condições para amar. Eu só vou amar se tiver tal coisa, se fizer tal coisa. Não, é independente. Esse é o amor que Deus tem por nós. E o que vemos, né, na sociedade, infelizmente, é um amor totalmente diferente disso. É totalmente diferente do amor que a Bíblia
apresenta, o amor de Deus é apresentado a nós. Infelizmente, às vezes, até dentro da própria igreja, a gente percebe esse tipo de pensamento errado e ação errada. É meio que um toma lá da cá, né? Eu amo se me amar, eu vou amar a quem me ama, eu vou amar a quem me serve, ou seja, aquele amor que espera alguma coisa em troca. Esse não é o amor de Deus. Eu amo enquanto está tendo algum benefício. Outros dizem, eu só amo a quem merece, se não merecer eu não amo. Ou seja, sempre colocando condições. O amor ágape, o amor de Deus, não tem condições, não coloca condições para amar. E o amor bíblico, ele não é desse jeito. E também, outro pontozinho aqui importante, ele não é um sentimento. Muita gente se ilude e acha que o amor verdadeiro mesmo é aquele sentimento que vem. Não, amados, infelizmente eu tenho que dizer para vocês, não é isso. Ou melhor, felizmente, né? Volto atrás. Porque se fosse pelo sentimento, estaríamos perdidos, né? O amor ágape não é esse sentimento que vai surgindo dentro de você naturalmente e quando menos você percebe, quando você se dá conta, você já está amando verdadeiramente o seu irmão, o seu amigo, os seus parentes, vão estar amando as pessoas. Quando você menos espera, você está amando aquele seu irmão que está do seu lado, né? O que não faz as coisas do jeito que você quer, aquele seu vizinho chato que coloca músicas que te perturbam, que colocam coisas para te atrapalhar e assim vai, aquele patrão que te aflige ou aquele empregado que perturba a sua vida, que não faz as coisas do jeito que você determinou, que você pediu. Não, meus irmãos, infelizmente não é assim. O amor ágape é uma escolha. E talvez alguns vão pensar assim, mas espera aí, escolha? Quer dizer que a gente escolhe amar? É exatamente isso. Vamos ver Romanos capítulo 5, verso 8 e ao longo aí dos textos eu vou explorando essa ideia e mostrando a questão do amor ágape como amor escolhido, amor que a gente escolhe. Romanos 5:8 diz assim, passagem bem conhecida também, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam só, meus irmãos, o amor de Deus ele foi demonstrado por nós, ele foi apresentado a nós através de Cristo, mesmo com nossos pecados. Nós já vimos aqui, né, há pouco, na carta aos Gálatas, o que o homem produz. Essas obras eram nossas, né, na carne, o que a gente produzia. E mesmo assim, Deus demonstrou o seu amor a nós através de Cristo, através da morte de Cristo. Aí eu pergunto, vocês acham que naturalmente Deus nos amaria? Vocês acham que Deus, olhando bem no íntimo do nosso ser, faça você mesmo essa reflexão aí, olhe para dentro de si, reflita, medite aí nas suas obras, em todos daquelas suas práticas, os seus pecados que você cometia e talvez que você ainda cometa, ainda pratique hoje os pecados, tanto os que as pessoas veem, conseguem enxergar como aqueles pecados mais ocultos, mais escondidos, e respondam sinceramente, se Deus santo, Deus que é santo, 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 olhando para a sua vida, Ele iria naturalmente te amar. Será que seria assim natural para Deus, um Deus que é santo? Eu creio que não. É evidente que não. De fato, Deus ele nos amou porque foi uma escolha dele, independentemente dos nossos pecados. Ele apresenta aqui, ele diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou antes mesmo da nossa conversão, e nós sabemos que depois que nós nos convertemos, nós ainda continuamos pecando. Nós temos que cada vez mais mortificar a nossa carne, transformar, a nossa vida e ir se santificando. Irmos nos santificando cada vez mais, mas a gente sabe que o pecado ainda é uma realidade em nossas vidas. Desagradamos a Deus constantemente e Deus mesmo assim nos ama. Obrigado. Ainda aproveitando,
Romanos capítulo 5, verso 8, nós vemos que a morte de Cristo, ela foi uma prova do amor de Deus para conosco. Ele não só nos ama com palavras, mas com ações, é na prática. Amor, ele é prático, ele envolve ações práticas, não são só palavrinhas bonitas não, certo? Não é só falar que ama não, é prática mesmo. Vejam também que nos diz o apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Passagem bem conhecida, acho que quase todos sabem de cor. O que diz lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Meus queridos, o amor de Deus por nós é gigantesco. É tão grande que eu diria que é incompreensível para a nossa mente limitada. Nós não conseguimos compreender totalmente o amor de Deus. Vamos fazer um pequeno exercício aqui, só para mensurar essa dimensão, esse tamanho do amor de Deus. Aqui nós temos alguns aqui que já são pais, pai ou mãe. Então, se você não imagine aí a pessoa que você mais ama nesse mundo, uma pessoa que você ama muito, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seja lá quem for. Imagine essa pessoa. Agora você imagine você entregar, eu vou colocar aqui como sendo os pais, tá? Você imagine você entregar o seu filho, aquele seu filho querido, para morrer uma morte dolorosa, sofrida, humilhante, por um outro homem que você sabe que é um pecador miserável. Será que você faria isso? Eu acho que, como alguns aqui, ou todos, quem sabe, estão dizendo assim: Júnior, eu não quero nem pensar nisso, eu não quero nem pensar nessa possibilidade, porque eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. E olha que o meu filho, ele não é perfeito como Jesus é. Meu filho não é perfeito, Jesus era perfeito. Deus, o próprio Deus que veio para morrer por pecadores miseráveis como nós. Será que deu para compreender um pouquinho a dimensão do grande sacrifício, a grande demonstração de amor que foi essa que Deus fez por nós? Não é algo pequeno, não é coisa simples. Se a gente parar para pensar mesmo, a gente vai perceber que o amor de Deus é incompreensível, a gente não consegue entender completamente. E por que ele fez isso? Por que Deus ele entregou o seu Filho? Ele deu o seu Filho por nós. Nós temos aí no próprio texto, para que nós não pereçamos, mas pelo contrário, o que ele quer nos dar? Ele quer nos dar a vida eterna. Foi por isso que Cristo veio e morreu e se entregou. Então quer dizer que Jesus veio, cumpriu tudo o que ele tinha que fazer, morreu, ressuscitou, e com isso todo mundo está salvo? É desse jeito? Não, Claro que não. Nós vemos aqui no próprio texto quem é que realmente recebe essa salvação, esse presente, esse prêmio do Senhor Jesus. Nós temos aqui que quem tem a vida eterna é todo o que crê. Todo o que crê é o que recebe a vida eterna. Ainda no versículo aqui 16. Nós temos também no verso 15, nesse mesmo capítulo aqui no verso 15, reforçando essa ideia, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mais uma vez fala, quem crê tem a vida eterna. Também no verso 18 do mesmo capítulo, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por fim, no verso 36, também a mesma ideia apresentada. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, o que acontece? Contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, ele providenciou a solução, mas ele requer que nós creiamos nesse sacrifício que ele fez.
é crer na pessoa do Senhor Jesus, é crer no sacrifício que Jesus Cristo fez, e é crer que ele pagou completamente, não foi em partes, não foi um pouquinho não, foi todo, ele pagou completamente pelos nossos pecados. É abrir mão, amados, de qualquer pensamento, de qualquer ilusão, de que eu posso fazer qualquer coisa para chegar ao céu, para ganhar a salvação, para obter. É inteiramente por Cristo. A única coisa que ele exige de nós é a fé, é crer nele. E aí, o que se segue com esse crer? Servidão, né? O que crê verdadeiramente, ele vai desejar, ele vai servir o Senhor Jesus, ele vai viver para Cristo com tudo que ele tem. Ele vai ter uma vida transformada, uma mente transformada, e a partir daquele momento, Cristo é o seu Senhor e não mais eu mesmo. Então Jesus também, nós já vimos que Deus demonstrou o seu amor, né? Cristo, ele também foi um grande exemplo de amor. E se a gente fosse pegar só os exemplos de Cristo, a gente passaria a noite inteira aqui. Então não dá. Vamos apenas passar por cima dos exemplos de Cristo. Mas a gente percebe que Cristo, ele demonstrou o seu amor na prática mesmo a nós quando ele se entregou. A gente viu lá pela própria oração no Getsêmani dele que não foi fácil, né? Não foi fácil receber esse cálice, todo o pecado do mundo em cima dele, mas ele fez em obediência ao Pai e ele fez por amor a nós. Amor na prática, demonstrado no dia a dia. Jesus, ele amou pecadores. A gente vê isso em várias passagens. Ele amou aqueles que a sociedade rejeitava, aquelas pessoas que queriam apedrejar. Ele amou aquele que o negou. E depois logo também o reconduziu ao ministério, justamente falando de quê? De amor, perguntando, tu me amas? Jesus, ele também amou até mesmo aqueles que o crucificaram, que fizeram tanto mal físico a ele. Jesus amou aquele que o traiu. A gente percebe, é só observar a maneira como Jesus lidou e tratou com Judas, mesmo já sabendo dos seus planos maléficos, mas ele não o tratou com desprezo, com, digamos assim, rancor, mas não, simplesmente o amou e até aceitou o seu beijo malicioso. Então, amados, os ensinamentos de Jesus, tanto na teoria, quando ele falou, quando ele se expressou, como na prática, as suas ações mesmas, elas foram dadas para nós estudarmos, para nós aprendermos e depois também colocar em prática, porque não adianta simplesmente a gente conhecer essas coisas e ficar guardado, a gente tem que colocar em prática, porque o amor, ele precisa ser demonstrado na prática. O fruto do Espírito, ele deve ser evidenciado na vida do cristão de tal forma que vai causar um impacto em quem está ao seu redor, vai ser visível para as pessoas que estão ao redor e vai produzir benefício, vai produzir algo positivo para quem está ao redor do cristão. A ação do Espírito Santo deve ser assim. 1 João, capítulo 3, verso 18, ele nos fala, esse texto nos fala, para não amarmos só de palavras e de aparência, mas com ações. 1 João 3,18. O nosso amor, ele tem que ser com ações. Não é só de palavra, de aparência, não. Mas eu quero relembrar também que o amor verdadeiro, esse amor ágape que eu estou me referindo aqui, ele é obra do Espírito Santo, não é simplesmente o nosso esforço próprio, não. Nunca percam isso de vista, nunca tirem a mente disso. O amor é obra do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo no homem, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, né, para ter alguma demonstração de amor, o máximo que a gente vai conseguir é um pseudo-fruto, é um fruto falso, que parece, mas não é o amor verdadeiro de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, também a partir do verso 34, não precisa ir para esse texto não, vou ter que realmente passar por cima de alguns, só dizendo o que diz devido ao nosso tempo, né? Mas nesse texto lá no capítulo 22, Jesus, ele resume toda a lei, ele apresenta a lei em 2 mandamentos, passagem bem conhecida também dos irmãos. Ele diz que o quê? Amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ele fala também em amar o próximo como
a si mesmo. Ele pega toda a lei, tudo que foi dito na lei, os profetas, e ele resume nisso: o amor a Deus e o amor ao próximo, certo? Ele coloca isso como sendo a base da lei. E como é que, na prática, nós podemos demonstrar amor a Deus? Agora vamos mais para a prática mesmo. Alguns pequenos exemplos, não tem como explorar muito. Como é que, na prática, nós podemos demonstrar amor a Deus e amor ao próximo? Como é que nós podemos fazer isso? Em João 14,15, Jesus nos responde essa pergunta dizendo de maneira bem simples: guardando os meus mandamentos. Como é que a gente demonstra amor a Deus, amor a Jesus Cristo? Guardando os mandamentos de Jesus. Como é que a gente diz que ama a Deus, ama a Jesus, e tudo que Ele nos manda fazer, a gente faz o contrário? A gente não faz da maneira que Ele está mandando. O próprio Jesus, Ele deu a receita: se você quer realmente demonstrar amor a mim, faça o que eu estou mandando. E aí não dá para explorar muito isso aí, né? Mas eu tenho que falar para os irmãos, como é que a gente sabe o que é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que Jesus quer? Leia a palavra de Deus, que ela vai nos dizer. Se Jesus Cristo, Ele nos manda lá fazer tal e tal, é isso que nós devemos fazer. E assim nós estaremos demonstrando o senhorio dEle em nossas vidas, a ação dEle em nossas vidas, demonstrando amor a Ele. Então, essa primeira parte, falamos sobre o amor a Deus, né? Claro que isso aí é bem extenso, mas eu estou resumindo tudo em fazer o que Ele nos manda. Assim nós demonstramos amor a Deus. E amar ao próximo? Como é que nós demonstramos amor ao próximo? Jesus reforça também essa ideia em João 13, versículos 34 a 35, quando ele dá um novo mandamento, dizendo aos seus discípulos que eles deveriam amar uns aos outros, e por esse amor uns aos outros é que eles seriam reconhecidos como seus discípulos. Ele fala isso lá em João capítulo 13. Vejam só, ele não diz aqui que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos por andarmos por aí com a Bíblia debaixo do braço, ou andarmos com uma blusa escrita Jesus é o meu Senhor, eu amo a Jesus, ou seja lá o que for. Não. Como foi que ele disse que realmente a sociedade, as pessoas iriam olhar para nós e reconhecer o nosso amor? Aliás, reconhecer que nós somos servos de Jesus Cristo? Pelo amor que nós temos uns aos outros. Foi isso que ele diz. É assim que nós demonstramos amar a Deus. Então, sabe aquele irmão fraco que às vezes, né, tem pensamentos ainda muito infantis com relação à palavra de Deus, com relação à vida cristã? É esse que a gente deve amar. Como o pastor Jaime bem tem colocado nos estudos em Romanos, aquele irmão que segue, né, a regra da lei, usa a regra da lei e atribui pecado em coisas que a palavra de Deus em si não diz que é pecado, esse também é quem nós devemos amar. Devemos demonstrar amor também a esse. E o amor uns para com os outros, amados, ele é demonstrado, como eu já falei, de maneira prática. Uma forma como nós podemos mostrar amor uns aos outros aqui é no cuidado com os irmãos. Aí eu tenho que perguntar, será que nós estamos realmente cuidando uns dos outros? Nós estamos nos preocupando uns com os outros? Tanto da vida física como da vida espiritual do irmão? Nós temos que fazer essa reflexão. Porque se a gente está vendo um irmão passando necessidade física, está tendo dificuldade física, né? Às vezes não tem nem o que comer direito em casa, e a gente pode ajudar, mas não faz nada, simplesmente cruza os braços, que amor é esse que nós estamos demonstrando? Que amor é esse que nós temos? Se nós vemos um irmão se afastando da congregação, se afastando da comunhão com os irmãos, da comunhão com Deus, porque isso logo se segue, e nós não fazemos nada, nós não dizemos nada, não vamos buscar, não temos um contato com essa pessoa, que amor que nós estamos demonstrando por essa pessoa? Quando nós vemos um irmão cometendo pecado, se afastando de Deus, vivendo uma vida
que desagrada a Deus, nós estamos notando isso e a gente simplesmente não faz nada, não vai lá, não exorta, não repreende em amor, né, com espírito de brandura, como a palavra nos ensina, que amor nós estamos tendo por esse irmão, quando nós simplesmente vemos ele se afastando, caindo no pecado e fechamos os olhos, viramos as costas para isso. Isso não pode acontecer, irmãos, não podemos deixar isso acontecer. Certo? E eu peço também para que façam, como o Felipe colocou, se vem alguma coisa errada, falem, chegue, exorte, fale com espírito de brandura, porque assim é uma comunidade cristã. Eu quero que cada um aqui se sinta amado quando for repreendido, quando for exortado. E pense sempre, aquela pessoa está querendo o meu bem. Pode até ser que ela não falou do jeito que deveria falar, de repente é uma pessoa um pouco imatura, né? Não sabe usar as melhores palavras, falou alguma coisa inadequada, mas considere isso, essa pessoa está demonstrando amor, cuidado para contigo, não está deixando você viver uma vida afastada de Deus, simplesmente à vontade. Mudando agora um pouco o foco do relacionamento, mudando agora para casais. Maridos, falando aqui aos maridos, né, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, 6 maridos. Sabem aquela esposa insubmissa? Vou apenas colocar aqui situações, né, hipotéticas aqui, tá bom? Sabem aquela esposa insubmissa? Aquela que não te respeita, aquela que torra dinheiro, sabe, aquela rixosa que reclama de tudo, é essa que nós devemos amar. Todos os dias, decidindo amar essa pessoa. E mais ainda, nós temos esse dever, essa responsabilidade, porque Ele nos mandou, Jesus Cristo nos mandou amar a nossa esposa, da mesma forma como Ele amou a igreja, cuidou e a si mesmo se entregou por ela. Não foi isso? Além disso ainda, eu cito que nós estivemos lá no altar, fizemos uma promessa de amor, até que a morte os separe, né? Na alegria, na tristeza e o resto vocês já sabem. Não foi até quando as coisas estiverem dando certo, não foi assim não. Ah, Júnior, mas naquela época eu nem entendi o que era esse amor aí que você está falando, esse amor ágape. Pois bem, agora você está entendendo. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus agindo em você, comece. Peça a Deus, ore a Deus para que você ame e demonstre esse amor na prática. Agora, as esposas. Sabem aquele marido ranzinza, enjoado, mão de vaca que não dá dinheiro para você fazer as suas unhas, ajeitar seu cabelo, gastar nessas coisas, ficar mais bonita, que não ajuda nas tarefas de casa, fica só sentado no sofá assistindo TV e ainda pedindo as coisas ainda enquanto você está se matando, só colocando situações hipotéticas, tá, mano? Não precisa se queimar não, viu, se faz. E eu tenho certeza que a lista é bem maior, a lista é mais intensa, né, das coisas que nós fazemos. É esse também, minha irmã, que você tem que amar. É esse marido aí que você tem que amar. Aí, Júnior, mas lá em Efésios, o mandamento é só para o homem amar a esposa. Não tem mandamento para a esposa amar o marido, não. Certo, mas espera aí, tenha calma. Veja que em Lucas capítulo 10... ele nos dá instrução, né, sobre amar o nosso próximo, ou seja, quem estiver ao nosso redor, quem estiver ao nosso alcance, isso é o nosso próximo. Em Mateus 5,43 também, aqui a gente vai bem mais longe, Jesus nos manda amar até os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então, seja o seu marido, o seu próximo ou o seu inimigo, você deve amar, não tem desculpa não. Certo? Então, como é que nós estamos realmente demonstrando o nosso amor? E aí eu falo aos dois, aos homens e às mulheres. A gente tem que reavaliar e ver se realmente as nossas práticas estão demonstrando o nosso amor. E a gente tem que avaliar se existe realmente essa decisão, essa vontade, esse desejo de amar essas pessoas. E é algo importante. E só deixando claro uma coisa também para os dois grupos, o fato do amor ser incondicional
não significa que o seu pecado, agora as suas práticas erradas, essas coisinhas que eu citei aqui, são simplesmente cobertas, né? Tipo assim, vão simplesmente desaparecer. Deus não vai levar em conta isso. Não. Vamos também ter que prestar contas disso. Não adianta dizer, mas eu sou assim, eu já nasci assim, é o meu jeito. Quando eu casei, eu já era assim, você sabia. Então não adianta reclamar, não adianta falar nada não, porque eu já era assim, eu vou continuar assim. Não. Se é algo que é errado, que é pecado, nós temos que nos arrepender e mudar. E assim também nós estamos demonstrando amor ao nosso cônjuge. É desse jeito. Falando agora sobre amor ao próximo, como é que eu posso demonstrar amor ao próximo? Estamos já chegando, amados. Eu diria que de maneira mais simples, a maneira mais simples de nós mostrarmos amor ao próximo, àqueles que nós sabemos que ainda não têm a Cristo como Salvador, é pregando o Evangelho. Como que a gente vê uma pessoa, está próxima, a gente tem acesso, tem a possibilidade de falar do amor de Deus, falar do Evangelho, falar do caminho que a pessoa está seguindo e simplesmente não dizemos nada. Essa é a demonstração de amor mais básica que nós temos. E aí, se a gente for realmente avaliar a nossa vida, bem ao fundo mesmo, a gente vai perceber também que temos sido falhos nisso muitas vezes. Nós dizemos que amamos as pessoas, dizemos que não, mas eu amo tal pessoa. Mas será que a nossa prática com aquela pessoa, as nossas ações, demonstram realmente amor àquela pessoa? Será? É uma coisa que cada um tem que avaliar. E além disso, além desse fato, existem diversas práticas. Eu vou colocar aqui apenas coisas pequenas, coisas simples do dia a dia, que mostram que muitas vezes falhamos no amor ao próximo. Nós dizemos, não, mas eu amo as pessoas que estão aí no mundo. Mas se a gente for ver, muitas das nossas ações não mostram amor, cuidado, o pensamento no próximo. Um exemplo, furando a fila. A pessoa tem a prática de furar a fila. Está fazendo o quê? Está roubando o lugar da outra pessoa. Será que você está sendo realmente amoroso com aquelas pessoas que você tomou o lugar? Não. É egoísmo. E é uma coisa bem simples. É só furar a fila. Outra prática. Quando você pode ajudar uma pessoa que realmente está em situação de necessidade, na rua, seja lá onde for, e você não faz. Está demonstrando amor? Às vezes quando passa alguém pedindo dinheiro a gente, né, alguma ajuda, e eu não estou citando aqueles que a gente sabe que é só para droga ou qualquer coisa, não. Estou falando dos que a gente sabe que realmente precisam. Aí às vezes vem aquela desculpa, né? Não, eu estou sem moedas aqui. Então a ajuda só pode ser dada em moedas? Não pode dar 5, 10 reais não? Então será que realmente a gente demonstra amor? Não pode comprar uma quentinha, um prato de comida para a pessoa? Ações para a gente pensar, estamos realmente amando o próximo? Outra coisa também bem simples e comum, tomar mais do que uma vaga no estacionamento. Júnior, mas isso aí, tomar mais do que uma vaga é demonstração de falta de amor? Claro. Aquela vaga ali era da outra pessoa, de repente você pode colocar a pessoa numa situação de dificuldade por conta de uma vaga que você tomou. Não está pensando no próximo que vai pegar aquela vaga. Eu lembro de exemplos bem simples comigo mesmo. Uma vez indo ali para as Americanas, já perto da hora de fechar, com a Fran, ia comprar alguma coisa. Chegando lá, um carro ocupando 2 vagas e uma moto no lugar onde não deveria estar. Resultado, não tinha vaga. Tive que deixar a Fran lá, fazer um arrodeio e por poucos segundos mesmo, nisso a gente não deixou de comprar. Outra vez lá no hiper, tive que deixar meu carro fora, no sol. Aí quando você sai, o carro está no sol. Por quê? Porque tem pessoas usando mais do que uma vaga. Teve uma vez um cara que conseguiu a proeza de ocupar 3 vagas com o carro atravessado. E isso é falta de amor. Quando o outro vai lá, o carro está pegando fogo. Poderia ter lá uma vagazinha para ele. Coisas simples, irmãos. Vejam que em coisas simples do dia a dia a gente mostra, às vezes, egoísmo, falta de amor na nossa vida. Imagina se a gente fosse se aprofundar mais ainda nisso, né? E Jesus, como eu falei em Mateus aqui 5,43, ele vai até mais longe e ele diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, orar por aqueles que perseguem. Aí talvez você diga, Júnior, mas não, aí não dá não.
Eu posso até amar aquele lá que eu não conheço bem, que eu não tenho afinidade, amar o meu irmão, amar minha esposa, meu marido, mas amar o meu inimigo, aquela pessoa que tanto me fez mal, que me perseguiu, que me roubou dinheiro, que fez isso, fez aquilo comigo, amar essa pessoa não tem como, eu não consigo, não dá. E realmente, amados, não é fácil. Se você for agir com a sua própria força, na verdade é impossível, você não consegue. Né? E sabe por que é mais difícil? O que torna mais difícil? Porque muitas vezes nós tomamos a ofensa dessa pessoa toda para nós, nos enchemos de justiça própria, esquecemos que aquele pecado que aquela pessoa fez foi em primeiro lugar contra Deus e não simplesmente contra nós. Então nós tomamos tudo isso para si e desenvolvemos um ódio, um rancor pela pessoa. E aí fica mais difícil ainda o amor. E para terminar de completar, é quando nós tentamos com as nossas próprias forças, e eu já disse, não conseguimos. Tem que ser com a ação do Espírito Santo nos capacitando. E Jesus já deu uma ótima dica, um ótimo recurso para que você consiga isso. Orar pelos que vos perseguem. A oração é muito forte, muito poderosa nisso. Quando você ora, tanto tem a possibilidade daquela pessoa, do Espírito tocar no coração daquela pessoa, como de você mesmo ter o seu coração transformado, melhorado e às vezes até perceber que você também não está sendo tão justo, tão certo como você pensava, que você também tem erro naquilo. Então, amado, já concluímos. Nós vimos aqui que o amor de Deus ele é demonstrado na prática. Não é só com palavras. Cristo nos amou e demonstrou na prática. O homem samaritano, ele também amou na prática. O pai do filho pródigo, ele demonstrou o seu amor na prática, aceitando o seu filho e até festejando o retorno. O amor é na prática, e assim também deve ser o nosso procedimento, deve ser a nossa vida. Então, que a gente sonde o nosso coração e a gente veja se a gente tem demonstrado realmente amor pelos nossos amados irmãos, pelo próximo, a Deus, ou tem sido simplesmente um faz de conta ou algo parecido. E você também, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo tocou em você essa noite, você percebeu coisas que tinha que mudar, você percebeu que você ainda não experimentou esse amor pleno e completo do Senhor Jesus na sua vida. Se você quiser falar conosco depois, tirar dúvidas, conversar sobre isso, nós estamos aqui à disposição, ficaremos muito felizes em sanar todas as dúvidas ou o que for possível sobre esse assunto. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, Pai amado, Senhor, ó Pai, como nós temos sido falhos, Senhor, como nós temos agido de maneira indiferente para com o próximo. E tanto que o Senhor nos falou, ó Pai, sobre o amor na Tua palavra, tanto que o Senhor nos amou, ó Pai. Teu amor é demonstrado a nós todos os dias, a cada momento, nas coisas mais simples que nós temos e que nós vivemos. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, produz em nós, através do Teu Espírito, esse fruto, Senhor, especificamente esse gomo, o amor, que nós possamos amar a Ti, Senhor, com todo o nosso coração, demonstrar isso em obediência, que nós possamos amar também o nosso próximo e que o Teu nome, ó Pai, seja visualizado, seja visto em nossas ações pelo amor. Não para nosso engrandecimento, Senhor, mas verdadeiramente para a Tua honra e Tua glória, que o mundo possa conhecer que o Senhor Deus é amor e o Seu amor por nós é imenso, é um amor maravilhoso. Nós oramos ao Pai por cada um que está aqui essa noite, em nome de Cristo. Amém.